A Bíblia ensina que Jesus voltará para arrebatar os seus escolhidos. Mas quando será isso? O que ainda precisa acontecer para que Jesus volte? Essas perguntas têm respostas simples na Bíblia, mas se tornaram complicadas e confusas por causa de falsas profecias e doutrinas. Então, para que não haja mais qualquer tipo de dúvida a respeito da volta de Jesus, e principalmente para que você esteja preparado para quando esse dia chegar, quero mostrar a você pelo menos 7 sinais de que Jesus está voltando. O primeiro sinal: guerras e conflitos. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Você já parou para pensar no número de guerras entre países que aconteceram e ainda acontecem pelo mundo nos últimos 100 anos? São mais de 80 grandes conflitos que trouxeram uma terrível destruição. Sem falar dos massacres causados pelo fanatismo religioso, pela guerra do tráfico de drogas e muito mais. O segundo sinal: catástrofes naturais. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Tsunamis, furacões, terremotos, vulcões em erupção, fome, peste em vários lugares. E você pode até pensar: mas isso tudo sempre aconteceu. Sim, mas estudos comprovam que os números desses acontecimentos foi muito maior no século XX do que em qualquer outro século. E a tendência é que essas catástrofes sejam ainda maiores no século XXI. Coincidência? Ou é porque a volta de Jesus está cada vez mais próxima? Terceiro sinal: aumento do pecado. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O pecado tem se multiplicado de forma tão assustadora, se tornou algo tão comum, que mal percebemos a sua presença entre nós. É óbvio que o pecado existe desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, mas a sua influência entre os homens é cada dia maior e mais devastadora. Hoje há o excesso de pornografia, adultério, fornicação, corrupção, violência, e o pior disso tudo é que vivemos em uma sociedade que divulga essas práticas como algo normal. Se tornou uma verdadeira apologia do mal. Mulheres de renomes agora se gabam de suas fotos pornográficas. Em alguns países, a lei protege a mãe que mata o seu próprio bebê no ventre. E os usuários de drogas, que antes viviam escondidos pelos becos, agora marcham pela rua reivindicando seus direitos. A sensualidade, que antes era vista como uma obra da carne, agora se tornou a maior virtude de uma mulher. A luz virou trevas e as trevas luz. O pecador não mais se envergonha do seu pecado, pelo contrário, se orgulha dele. O quarto sinal: a multiplicação do conhecimento. A Bíblia diz: e tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Por causa dos avanços tecnológicos, em menos de meio século, o homem pisou na lua, criou a televisão, o telefone, o rádio, o computador, a internet, os smartphones. Na verdade, a cada minuto algo novo é criado. Tudo isso se tornou comum em nosso dia a dia. Mas o que pouca gente sabe é que essa multiplicação de conhecimento é um dos sinais mais claros de que a vinda de Jesus está próxima a acontecer. O quinto sinal: a propagação da nova era. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. O movimento chamado de Nova Era é um conjunto de diferentes crenças com o objetivo de buscar uma verdade universal. O termo Nova Era refere-se à era de Aquários, que, de acordo com seus seguidores, está se iniciando e supostamente trazendo uma promessa de paz. A Nova Era ensina que para ser salvo não é preciso se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Basta apenas buscar o próprio aprimoramento da alma, chamado de evolução. Com isso, acreditam na evolução do homem vindo do macaco
e até mesmo em extraterrestres como seres mais evoluídos. Essa evolução pode ser conseguida através da prática da mediunidade, obras de caridade e principalmente pela reencarnação. Ou seja, esse movimento não confessa que Jesus é o enviado de Deus para salvar e libertar o homem do pecado. Sexto sinal: renascimento de Israel. A Bíblia diz: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Jesus veio ao mundo como descendente de Davi e seria o Messias de Israel, mas os judeus o rejeitaram. E no ano 70 depois de Cristo, foram expulsos da Judéia e dispersos pelo mundo. Assim Jesus profetizou que um dos sinais de que ele estaria voltando seria o renascimento da nação de Israel, com a volta do povo judeu para a sua terra. E isso aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial. A ONU votou em favor disso no dia 15 de maio de 1948 e estava criado oficialmente o Estado de Israel. Esse povo, que estava espalhado no mundo inteiro por quase 2000 anos, se tornou uma nação independente. Este foi o sinal-chave pela qual todos os outros sinais da volta de Jesus começaram a aparecer. O sétimo sinal: surgimento do anticristo. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Com a crise financeira mundial, a Terceira Guerra Mundial, aquecimento global, grandes terremotos e tsunamis, fomes e doenças em escala global, surgirá uma pessoa de forma bem sutil, com o discurso de trazer paz e unidade a todos os povos, e conseguirá resolver, aparentemente, as calamidades da terra. Tudo indica que a crise financeira será resolvida com uma moeda única mundial, provavelmente um chip sobre a pele. A guerra será resolvida com um acordo entre Israel, os árabes e o resto do mundo. As diferenças religiosas serão sanadas através do Conselho Mundial das Religiões, sob o comando do Anticristo. A fome acabará, pois se criará um sistema de distribuição de alimentos, tipo o programa Bolsa Família, aplicado em nosso país. Com a solução aparente dos problemas da humanidade, o Anticristo será aclamado por todos os povos e proclamará Jerusalém como a sua capital, exigindo a adoração de todas as pessoas, e realmente ele receberá essa adoração. Mas somente um povo na terra se recusará a adorá-lo e receber a sua marca. Trata-se da Igreja de Cristo, composta dos verdadeiros cristãos e judeus messiânicos que creem em Jesus como Salvador. Contra esses, o Anticristo descarregará a sua fúria e se manifestará na grande tribulação dos cristãos. Diante de todos esses sinais, fica muito claro que a volta de Jesus não demorará a acontecer. E como você se sente diante disso? Você está preparado para quando a trombeta tocar? Como tem sido a sua busca pela salvação? Não perca tempo. Reconheça Jesus como Senhor e Salvador da sua vida o quanto antes, pois amanhã poderá ser tarde demais. Eu sou o pastor Giovanni Dias e esse foi mais um vídeo do canal Povo da Fé. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like para fortalecer o canal e se inscreva no canal se não é inscrito, ativando o sino das notificações. Deus te abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus.